Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fabrício Penedo e essa é a disciplina de Contabilidade Gerencial. Gente, eu estou no estúdio de gravação do IFRO, na cidade de Porto Velho, no campus Zona Norte. E atrás da onde eu estou, tem um painel branco com os dizeres EAD mudando realidades. E do lado direito, tem um painel branco com pontos interligados. Então, pessoal, vou falar rapidamente das minhas características. Eu sou um homem de estatura mediana, pele da cor branca, cabelo pretinho, estou usando óculos, possuo a barba mais ou menos cerrada, estou trajando um blazer marrom, camisa marrom, calça preta e sapatos marrons. Vamos então para a nossa quarta aula, que vai falar sobre indicadores e índices financeiros na análise gerencial. Vamos lá, pessoal? Então, nesse nosso quarto encontro, nós temos o objetivo, o grande propósito de compreender os principais índices utilizados na análise das demonstrações contábeis e, com isso, aprender a interpretá-los de forma gerencial para apoiar decisões sobre liquidez, estrutura, eficiência e rentabilidade. Tá certo? Então, na aula anterior, nós aprendemos a interpretar o balanço patrimonial, a DRE, o fluxo de caixa. E hoje nós vamos dar um passo adiante, vamos entender como traduzir esses dados em indicadores gerenciais. Dessa forma, pessoal, os números em si não dizem muito. É a análise por meio dos índices que vão nos mostrar se a empresa está saudável ou com problemas, tá certo? Tá, e qual a importância desses indicadores? Então, gente, esses indicadores, eles funcionam como um exame clínico da empresa. Eu já falei isso em outro momento, né? Então, esses indicadores, eles vão sinalizar se a empresa está bem, se ela está mal, se ela continua estável. Então, essa é a graça da brincadeira com os indicadores financeiros provendo aqui a contabilidade gerencial. Eles mostram se há excesso de dívidas, ó, os indicadores podem sinalizar isso, está endividado. Ó. Se esse capital está girando bem, ou seja, se o dinheiro ele não está parado, está em movimento, está aplicado em determinados investimentos. Se a rentabilidade é satisfatória, se isso aqui atende, né, o requisito lá do sócio, eu quero ter um rendimento de 70% de tudo que eu produzi, enfim, esse rendimento é satisfatório. Se a liquidez, ou seja, aquele dinheiro que sobra lá no nosso banco, ele é capaz de pagar as contas, pagar as obrigações, então cada índice é uma pista sobre a situação financeira operacional. E isso a gente consegue analisando as demonstrações contábeis, tá? Por isso é tão importante essa matéria aqui, ela é tão crucial, toca no coração do gestor, tá bom? Então, o nosso trabalho é interpretar essas pistas com o olhar gerencial e não apenas com o olhar técnico, tá? E por que os índices são importantes? Imagine duas empresas. Essas duas empresas têm o mesmo lucro de 100 mil reais. Olha só que louco. Duas empresas com o mesmo resultado econômico, 100 mil reais. Mas uma delas precisou investir 1 milhão e a outra utilizou apenas 200 mil. Olha só que louco. Como a gente justifica isso? Qual delas é a mais eficiente? E aí que entram, pessoal, os índices financeiros. Eles mostram a relação entre lucro, capital investido, dívida e liquidez. Eles servem para comparar empresas de tamanhos diferentes e bases equivalentes. A gente tem que
levar em consideração muitas variáveis que a gente consegue ver quando analisa essas demonstrações. A gente está vendo aqui do exemplo, elas têm o mesmo resultado econômico, mas cada uma fez investimentos distintos, uma com menos e outra com mais. Mas por que está com o mesmo resultado econômico? Só analisando o que a gente descobre, tá? Então, a classificação dos índices. Os principais índices utilizados na análise gerencial são índice de liquidez, que ele vai medir a capacidade de pagamento. Quanto a empresa ela consegue pagar das suas obrigações. Índice de estrutura ou endividamento. Avalia a origem dos recursos e, é claro, a autonomia financeira. Índice de atividade ou eficiência. Analisa o giro dos recursos. Índice de rentabilidade. Mostra o retorno do investimento. Cada grupo revela uma dimensão diferente da empresa. Bom, gente, então trouxe para vocês aqui a figura de um balanço patrimonial, tá bom? Então, eu vou tentar falar assim brevemente do balanço patrimonial. Acredito que não seja uma demonstração estranha para vocês, tá? Então, vou tentar explicar aqui, porque a gente fala muito em demonstrações, em análise de indicadores. Então, eu vou fazer aqui um tiquezinho. Lembrando que o balanço patrimonial é o conjunto de bens, direitos e obrigações, certo? E aqui, no grupo do ativo, é onde a gente encontra os bens e direitos. E no grupo do passivo, é onde a gente encontra as obrigações. Então, eu vou falar de alguns bens e direitos aqui do ativo. Por exemplo, caixa e bancos. Caixa e bancos é um bem, certo? Que a gente conhece. O dinheiro lá em caixa, o dinheiro aplicado no banco, em aplicações, é um bem. Por que é um bem? Porque gera benefício para a empresa, gera benefício econômico. Com esse dinheiro, a gente pode pagar contas, a gente pode reinvestir esse dinheiro, então representa um bem. Um outro exemplo aqui é o estoque. Tudo isso aqui, tá, gente? Eu estou falando, um exemplo aqui é o estoque. O estoque é um bem, porque vai gerar benefício para a empresa? Vai, você vai vender esse estoque e esse dinheiro vai chegar no seu imóvel, chegar na tua empresa e vai poder proporcionar um resultado econômico bom, um lucro, vai poder ajudar a pagar as contas. Um outro exemplo aqui, agora eu vou falar aqui de um direito. Eu falei bens e direitos. Contas a receber de cliente. Contas a receber de cliente é um direito. Ou seja, eu tenho algo a receber dos meus clientes. Eu tenho um direito. Então, só mostrando a vocês que o ativo representa os elementos, as contas que representam bens e direitos. Tá? A gente tem outros bens e direitos aqui, por exemplo, imobilizado, que são os móveis utensílios de uma empresa. Imagina você chegar numa empresa e ter lá uns bancos para você sentar e aguardar o cliente, ter um ambiente refrigerado, com ar condicionado, ter computadores para você poder usar, esclarecer suas dúvidas. Então, esse imobilizado é um bem e representa benefício para a empresa, porque você, como cliente, você vai chegar numa empresa que tem essa estrutura, você vai se sentir acolhido, entendeu? E você vai gostar desse ambiente, é um ambiente agradável. Tá? Só para mostrar a vocês que o ativo é isso. Aí tem conta, caixa, estoques, tá? E como eu falei anteriormente a respeito dos valores, em determinada posição, se você olhar aqui, 2T20, ou seja, 2T, segundo trimestre de 2020, tá? Pode ter essa representação. Aqui é o período em que foi feito a apuração desses valores, tá? Então, quanto que tem aqui em caixa em bancos? 12.965 é o saldo que tem em caixa em bancos. Quanto que tem em contas de receber de clientes? Tem aqui o valor de 283.071. Só mostrar para vocês. Aí lembra que a gente falou a respeito da análise vertical?
Então, a gente, para fazer o cálculo da análise vertical, a gente pegaria esse valor da conta banco, um exemplo. Não, foi estoques, né? Pegaria o valor da conta estoques, esse 271 aqui, e dividiria pelo total do ativo, que é esse valor aqui, de 1.170.000. E aí você ia verificar aqui o percentual da conta estoque frente às demais contas do seu patrimônio, as contas do ativo. Tá? E semelhante a essa lógica a gente faz no passivo, que representa as obrigações da empresa. Então a gente tem aqui a conta, ó, empréstimos e financiamentos, uma conta do ativo que representa as obrigações. Essas obrigações aqui são com terceiros, ou seja, ela deve ao banco porque pegou empréstimo, ela deve ao fornecedor que certamente vendeu a prazo mercadorias, tá certo? Um outro exemplo aqui é o grupo do patrimônio líquido, que representa as obrigações da empresa para com os sócios. A gente tem aqui o valor do capital social no valor de 352.000, ou seja, os sócios se juntaram, decidiram começar essa atividade fim, então eles tiveram ali uma aplicação inicial de R$ 352.715 para iniciar esse negócio, e assim foi registrado na sua demonstração contábil. E o que a gente tem aqui? A gente tem aqui a informação do lucro acumulado nesse período, no segundo trimestre de 2020. Está informando aqui que o lucro foi esse aqui, ó. Está negativo, não está? É porque esse lucro, na verdade, ele não foi um lucro, ele foi um prejuízo. Tá? Então, sempre que tiver negativo, é prejuízo. Aí é só que a conta aparece lucro, mas se tiver negativo, foi um prejuízo. Tá? Então, uma breve explicação do que seria o balanço patrimonial. E esse balanço patrimonial, se a gente tivesse aqui o exercício aqui, ó, de 2019, 2018, que está aqui, ó, segundo T de 2020, certo? Mas se a gente tivesse aqui um outro quadrinho com os saldos do trimestre anterior ou do ano anterior, a gente poderia fazer aquela comparação horizontal, análise horizontal, como a gente falou anteriormente. E para as próximas aplicações, eu não falei, né, mas a gente tem aqui, ó, o índice de liquidez. Ó, tá vendo aqui, ó, o ativo circulante? O grupo do ativo circulante? Ativo não circulante, passivo não circulante. Então, esses grupos são fundamentais para a gente, o saldo desses grupos são fundamentais para a gente poder fazer cálculos de indicadores, dos indicadores, patrimônio líquido, tá bom? Então vamos ver como isso funciona. Aí nesse inteirinho a gente já mostra aqui também a demonstração do resultado do exercício, tá bom? A DRE. Então a gente não tem valor aqui, tá, pessoal? Mas tem aqui o nome das contas, ó. A receita está representada pelas vendas, seja de produtos, mercadorias e serviços. As deduções, elas são representadas pela subtração dessa receita. Por exemplo, uma devolução de mercadoria, um abatimento concedido pelo dono lá, impostos que acontecem sobre as vendas. Então, essas deduções, elas decorrem para subtrair as vendas por motivo qualquer. A gente tem aqui as receitas operacionais líquidas, que logo depois são subtraídas dos custos de mercadorias, dos produtos, das mercadorias, dos serviços. Aí vem aqui para o lucro operacional bruto, subtraído das despesas operacionais, com vendas administrativas pro labore, e depois tem mais ou menos subtração ou adição de receitas ou despesas financeiras. Mais ou menos outras receitas e despesas, pode ser subtraído ou aderido, e por fim a gente chega ao resultado operacional antes do imposto de renda e contribuição social, se a empresa for tributada pelo lucro real. Aí vai ser retirado aqui até chegar ao resultado líquido do exercício, que vai ser semelhante ao resultado que está aqui em nosso patrimônio líquido, que nesse caso aqui está negativo, tá, pessoal? Está negativo, mas é sinal que a empresa teve prejuízo econômico. Só para mostrar a vocês que essas demonstrações, elas são interligadas. Elas são interligadas, tá? Então, avançando, já que eu mostrei, vamos falar um pouco do índice de liquidez, certo?
A liquidez, ela indica se a empresa consegue pagar suas dívidas com o recurso que possui. Ela é a primeira preocupação de qualquer gestor. Afinal, a gente tem dinheiro suficiente, a gente tem caixa suficiente para honrar os compromissos, como a gente mostrou ainda há pouco. E como que funciona isso? Mesmo uma empresa lucrativa, ela pode quebrar se não tiver liquidez. A gente viu isso na aula anterior. A empresa, ela, essa empresa, ela teve lucro expressivo, mas não tinha dinheiro para pagar as suas obrigações. E aí, o que fazer? A empresa pode quebrar, porque se um fornecedor não se sentir à vontade e em recorridas vezes a empresa estiver atrasando seus pagamentos, ela pode ir no cartório e protestar a empresa por mal pagador e a empresa entrar em processo falimentar. Então é coisa séria, tá? Beleza, você não tem liquidez, seu dinheiro está reinvestido em outras operações, tudo bem, mas não deixe de honrar com seus compromissos, com suas obrigações, tá certo? Índice de liquidez corrente. Vamos começar pelo índice mais comum, o liquidez corrente. A fórmula é simples. É pegar o passivo circulante, que eu mostrei para vocês anteriormente, e dividir pelo passivo circulante. Se o resultado for 2 mesmo, pessoal, número 2, por exemplo, significa que a empresa tem R$ 2 em ativos de curto prazo para cada R$ 1 de dívida imediata. É isso aí. Se você pegar o total do grupo do ativo e dividir do ativo circulante, dividir pelo total do grupo do passivo circulante, ele vai te dar um número, uma divisão simples. E se for 2, 3, 4, 10, enfim, para cada 2 você consegue pagar R$ 1 de dívida e ainda sobra, tá? O ideal é que o valor seja maior que 1, mas o equilíbrio depende do setor. Agora, se você, vamos supor que esse indicador, ao invés de 2, ele tenha dado 5, por exemplo. Você pegou o total do seu ativo circulante e dividiu pelo total do seu passivo circulante, e deu 5. Ou seja, para cada R$ 5, você consegue pagar R$ 1 de obrigação e sobra 4. E aí, isso é uma coisa boa? Não, não é uma coisa boa. Sabe por que não é uma coisa boa? Que esse dinheiro ele vai estar parado. E assim, o dinheiro parado não é uma coisa boa, ele tem que estar reinvestido, tá? Então é perigoso a gente deixar dinheiro parado, porque ele desvaloriza, a gente tem que reinvestir na atividade, tem que colocar ele novamente. Então, o ideal é que esse valor seja maior que 1, mas o equilíbrio depende do setor, tá? Então, liquidez demais pode indicar recurso parado, liquidez demais pode indicar recurso parado, e isso é perigoso, tá? Liquidez seca e liquidez imediata. Então, pessoal, a liquidez seca, ela exclui os estoques do ativo. Ela é bem parecida com a ideia do índice de liquidez corrente. A diferença ali é que a gente vai estar expurgando, vai ter tirando a figura do estoque, e com isso a gente consegue apresentar, porque ela demora a transformar em dinheiro. Porque, assim, é bem complicado. A gente, como eu contei aquele caso, né, do colega que tinha uma mercearia, um mini mercado, e ele falou para mim: Fabrício, eu consigo fazer isso aqui em dinheiro. Não necessariamente. Se você baixar muito com o preço do seu estoque, você pode ficar com um valor aquém do valor que você pagou por ele, e você começa a ter resultado econômico ruim, prejuízo. Então, o estoque não vende de uma hora para outra. A pessoa, para comprar a sua mercadoria, ela tem que ter interesse. Então, esse interesse ele pode ser advindo de uma promoção. Você, olha, uma promoção aqui no estoque. Aí, poxa, legal, legal, promoção boa é essa. Poxa, legal, vou comprar. Agora, se não tiver algo atrativo, eu não vou comprar, o teu estoque vai ficar parado. Então, esse indicador de liquidez seca, ele é muito interessante em razão disso. Se você tirar o estoque, você consegue pagar as suas obrigações? Sim ou não? Sim. Não? Ia lá. Então, o seu estoque está interferindo, entendeu? O ideal é você ter o valor necessário para fazer jus às suas obrigações de curto prazo. Já a liquidez imediata considera apenas
ou disponível, ou seja, o que você tem em caixa e bancos para poder fazer o pagamento das suas obrigações de curto prazo. Esses índices são importantes para entender o grau de liquidez real, ou seja, quanto a empresa pode pagar sem precisar vender nada. Agora, pessoal, vamos falar um pouco dos índices de estrutura, também conhecido por índices de endividamento. Eles mostram como a empresa financia seus ativos, com recursos próprios ou de terceiros. Em outras palavras, eles indicam quanto a empresa depende de empréstimos e fornecedores para funcionar. Participação do capital de terceiro. Então, esse índice é calculado da seguinte forma: a gente vai lá no nosso balanço patrimonial, a gente vai atrás da conta passivo exigível, tá bom? E vamos dividir pelo patrimônio líquido. Então, o passivo exigível é a soma do seu passivo circulante mais passivo não circulante. O passivo não circulante é aquela obrigação que vai levar mais tempo de ser quitada, tá bom? O passivo circulante é a obrigação que você vai estar quitando ela até o final do próximo ano, é assim que funciona. Então, a gente está no final de 2025. Então, até o final de 2026, vão estar classificadas as contas que você tem que pagar. Então, ela vai ser classificada no passivo circulante. O que passar de 2026, 2027, janeiro de 2027, já entra no saldo da conta obrigações a pagar do passivo não circulante. E o passivo não exigível, ele é justamente a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo nosso patrimônio líquido. Então, se for 1,5, significa que a empresa deve 1,5 para cada R$ 1 investido pelos sócios. Logo, quanto menor o valor, maior a independência financeira. Mas atenção, pessoal, o endividamento não é necessariamente ruim. O importante é saber usar o crédito de forma estratégica, tá? Então, por isso que eu sempre friso com vocês aqui. Já falei isso na aula 1, é muito relativo a gente dizer que o endividamento é uma coisa ruim. Você tem que ser pessoa responsável, ser um gestor responsável. O endividamento faz parte do negócio, tá? O endividamento abre oportunidades. Com o endividamento, você pode aumentar o seu patrimônio, entendeu? Não se limitar a uma vida simples, já que você tem pretensões ínfimas, tá, gestor? Então, o endividamento ele vem nesse sentido. Se você se organizar, tiver uma contabilidade tempestiva, que gera relatórios ali de forma diárias ou semanais ou mensais para você poder tomar decisão, ótimo, é por aí, o caminho é esse. E aí você faz jus ao seu crédito, aos seus fornecedores, aos seus credores que emprestam dinheiro, pague em dia seus funcionários, senão isso vai influenciar diretamente implicações legais e insatisfação deles, não faça isso. Mas se endivide, faz parte, eu acho muito válido essa reflexão, tá? Imobilização do patrimônio líquido mostra quanto do capital próprio está investido em ativos fixos, como máquinas e imóveis. Então, esse indicador, para a gente descobrir, a gente vai pegar o ativo imobilizado, é uma continha, é um grupo de contas lá do balanço patrimonial, um grupo de contas que fica no ativo não circulante, e você vai dividir pelo saldo do seu patrimônio líquido. Então, se esse indicador for alto, pode indicar falta de capital de giro. Então, o que acontece, pessoal? A gente precisa ter um contraponto, né? Ou seja, você tem dinheiro sobrando, aí você vai comprar mobiliário para o seu negócio, você vai comprar imóveis, veículos. É um meio termo, tá? Você, em algum dado momento, você precisa fazer jus ao pagamento das suas obrigações. Então, se você pegar
esse dinheiro e comprar terrenos e sair utilizando ele de outra forma, sem se preocupar com a gestão financeira do seu negócio, você vai ter dificuldade. Imagina só, você vender um terreno, se vender um estoque, já é difícil. Imagina você vender um terreno, vender um, um veículos importados que você comprou para uso da empresa, enfim. Imagina só, como é difícil, você não consegue vender de uma hora para outra. Quando eu falo vender, é você se desfazer desse patrimônio, mas ter um mínimo ganho. Não você vender com perda. Vender com perda aí é fácil. Não, eu quero que você venda ou com saldo zero ou com mínimo de ganho, ou com ganho. Mas vender com perda, aí, enfim, você está, como o nome diz, perdendo. Então, empresas muito mobilizadas podem ter dificuldades em cumprir obrigações de curto prazo. Agora vamos falar em índices de atividade. Bom, os índices de atividade, eles medem a eficiência da empresa em usar seus recursos. Eles avaliam se o capital está girando bem, transformando estoques em créditos em dinheiros rapidamente. Ou seja, quanto mais rápido o giro, melhor o desempenho operacional. Lembre-se que dinheiro parado é dinheiro perdido. Tá? Eu repito isso com bastante frequência. Então vamos falar do giro no estoque. O giro do estoque, ele indica quantas vezes o estoque foi renovado em determinado período. E a conta funciona da seguinte forma: você vai lá na DRE e busca o saldo do custo das mercadorias vendidas e divide pelo custo médio. Esse custo médio é uma informação interna ali que os gestores, a contabilidade gerencial vai levar em consideração a relatórios que eles têm acesso, tá? Não necessariamente essa informação a gente vai ter nas demonstrações contábeis. O índice alto significa que a empresa vende bem e não acumula produtos. Já o índice baixo pode revelar excesso de estoque ou baixa demanda. Então, muito perigo nessa questão dos estoques, no giro do estoque, tá certo? Prazo médio de recebimento mostra em quantos dias, em média, a empresa ela recebe de seus clientes. Então, a fórmula básica é essa aqui, ó. É você pegar quantas a receber e dividir pelas suas vendas a prazo e multiplicar por 30. E aí você vai ter a informação quantos dias você leva para receber de seus clientes. Tá? Levar em consideração aqui, assim como estoques, que quanto menos tempo o estoque ele ficar na sua empresa, melhor. Just in time é uma filosofia muito comum na engenharia de produção, que ela se retrata ao estoque mínimo, que isso é muito importante, a gente ter o estoque mínimo e sempre que a gente tiver necessidade de comprar estoque, os distribuidores já estejam cientes, já estejam trazendo para repor. Então vamos buscar ter o estoque mínimo. Esse indicador ele vai ajudar a gente a ter essa informação. Qual o estoque, quanto tempo o estoque está parado em nosso negócio. Assim como o prazo médio de recebimento. Ele vai falar do tempo que a gente leva para receber as nossas receitas, que nós faturamos de modo a prazo. Tá? É muito longo. Se a gente levar muito tempo para receber, pode comprometer o fluxo de caixa. O ideal é receber rápido e pagar devagar. Mais uma vez aí dando uma ênfase no que eu venho falando, o endividamento é legal, mantendo caixa sempre positivo. Prazo médio de pagamento. Já o prazo médio de pagamento revela em quantos dias a empresa paga seus fornecedores. A fórmula é contas a pagar dividido pelas contas a prazo. As obrigações, tá? Contas a pagar dividido por essa métrica que a contabilidade gerencial, através de seus relatórios, ela consegue nos fornecer para poder fazer a conta. E se o prazo de pagamento for menor que o de recebimento, a empresa terá que financiar o ciclo com o capital próprio. Ou seja, os sócios vão ter que se esforçar para poder fazer jus a essas obrigações de curto prazo. Por isso, equilibrar esses prazos é essencial para manter o capital de giro saudável. Ciclo operacional e financeiro. Quando somamos o prazo de estocagem ao de recebimento e subtraímos os de pagamento,
temos a informação do ciclo financeiro e ele vai mostrar quanto tempo o dinheiro leva para voltar ao caixa após ser investido na operação. E a razão funciona da seguinte forma, pessoal: quanto menor o ciclo, melhor, e a eficiência financeira é pontuada. Esse é um dos indicadores mais usados para diagnosticar, para diagnósticos empresariais. Então, quanto menor o ciclo financeiro, melhor. Ou seja, esse estoque ele tem que ter uma rotatividade celery. A gente não pode ficar com o estoque muito tempo parado em nossa empresa, tá? Uma vez que a empresa ela é uma empresa comercial, né? Ela negocia estoques. A gente precisa receber as nossas vendas de preferência à vista e o que a gente for parcelar, o que for a prazo, que seja em no máximo 30, 60 dias, nada muito esticado, nada muito representativo de modo a prazo, tá? E o que a gente puder esticar as nossas obrigações, a gente faz. O que a gente puder esticar em contraponto aos recebimentos, a gente poder diluir nossas obrigações, é que a gente faz. Índice de rentabilidade. Então agora a gente vai falar dos indicadores mais esperados pelos gestores, os índices de rentabilidade. Eles mostram quanto a empresa está lucrando em relação ao que elas vendem, ao que elas prestam serviços, e ao total, ao ativo total e ao capital investido. Então a rentabilidade é o que garante a sobrevivência do negócio a longo prazo. Gente, assim, vou falar agora, podia ter dito lá no início, mas agora que veio à luz aqui. É comum as pessoas se juntarem, constituir determinado negócio em razão de uma vontade, um negócio privado, tá, gente? É de lucrar. Então, é de ter resultados econômicos bons, não de ter prejuízo ou não ter resultado nenhum. Então, se a pessoa tem uma ideia, ela tem uma certa habilidade com determinada coisa, assunto, prática, e ela quer disso fazer uma atividade econômica. Então, ela tem ali o objetivo do lucro. Então, esses indicadores são voltados para essa pessoa que já tem um negócio, está ali super interessado no resultado econômico. Então, não só esse, como os anteriores, muito interessa as pessoas. Então, a gente começa aqui com a margem líquida, que mostra quanto a empresa realmente lucra sobre cada real vendido. Então, se a fórmula é a seguinte: a gente vai pegar lá no balanço patrimonial o lucro líquido, dividir pela receita líquida e multiplicar por 100. Se essa margem for 15%, significa que a cada R$ 100 vendido, a empresa está ganhando R$ 15. Olha só que interessante, tá? E margens muito pequenas indicam custos elevados ou preços mal calculados. Então, entra naquela questão, você vê uma loja que vende roupas, de um lado do corredor de um shopping, com muitas pessoas comprando, muitas pessoas. Aí a gente olha para o outro lado do corredor do shopping, a gente vê uma loja semelhante, que vende roupas, e poucas pessoas entrando. Por que elas são tão diferentes? É possível que a margem de lucro seja menor para a loja em que tem muitas pessoas comprando. Então, naquela situação ali, o dono do negócio ele não se preocupa em lucrar tanto em uma peça de roupa. Ele quer que as pessoas comprem muito e comprem outras coisas até com a margem maior, mas ele acha interessante a movimentação na loja dele, enquanto a loja do outro lado do corredor, não, eu quero ter uma margem maior, entendeu? Eu não me preocupo das pessoas frequentarem, ter muita gente na minha loja, desde que elas paguem pelo valor que eu tenho interesse. Então, são decisões estratégicas, tá, gente? Então, margens muito pequenas indicam custos elevados ou preços mal calculados. Retorno sobre o ativo, ROA. Ele mede a eficiência do uso de ativos para gerar lucro. A fórmula é lucro líquido dividido pelo ativo total multiplicado por 100. E esse indicador, ele indica, né, se os bens e direitos estão
sendo bem utilizados. Quanto maior esse indicador, mais produtivo é o patrimônio da empresa. Temos também o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROE. Ele mostra o retorno do investimento dos sócios. A fórmula é lucro líquido dividido por patrimônio líquido vezes 100. Se o retorno sobre o patrimônio líquido for de 20%, significa que para cada R$ 1 investido pelo sócio, houve um ganho de 20 centavos. Esse índice é um dos preferidos dos investidores, pois reflete a eficiência do capital próprio. Por isso é tão importante, pessoal, as demonstrações contábeis. E assim, quem tem dinheiro investido em empresas, eles vibram quando são publicadas as demonstrações contábeis, que eles conseguem fazer o cálculo de indicadores como esse e conseguem ter ali a informação de quanto ele tem do patrimônio daquela empresa, tá? É muito bonito. Então, a relação entre esses indicadores, os índices, não devem ser analisados isoladamente, como já falei em alguns momentos. Uma empresa pode ter alta liquidez, mas baixa rentabilidade, ou seja, ela tem muito dinheiro parado lá no seu ativo circulante, mas o resultado econômico não é algo assim expressivo, não é um lucro expressivo, não é um resultado econômico expressivo, o que indica recursos ociosos. Outra pode ter bom retorno, mas um alto endividamento. Então, gente, o segredo é equilibrar os 4 grupos: liquidez, estrutura, atividade e rentabilidade. E uma visão integrada é o que diferencia o contador técnico do contador gerencial. Mas, independente dessas relações que eu estou dizendo aqui, se vocês tiverem patrimônio, se parte do dinheiro de vocês estiver investido na empresa, em determinada empresa, vocês mesmos podem, mesmo não sendo contadores, podem e devem fazer essas análises financeiras, tá, pessoal? E assim, a prática leva à perfeição, bem clichê. E isso aqui vai se tornar cada vez mais comum, mais fácil de compreensão. Enfim, não é para ser difícil, tá? Vamos então ao caso prático. A empresa beta aumentou seu lucro, mas também o prazo de recebimento de clientes. O caixa começou a apertar e ela precisou pagar empréstimos. Então, a análise dos índices ela revelou que, apesar da rentabilidade crescente, a liquidez estava caindo. Então, gente, com esse diagnóstico, a empresa adotou políticas de cobrança mais firmes e reduziu o ciclo financeiro. Resultado: mais caixa e menos juros pagos. Então, isso aqui é muito interessante, né? Quando a gente vê uma situação como essa, que eu preciso de dinheiro, eu tenho que ir atrás dos meus clientes e conversar com eles, entendeu? Ter essa conversa. Então, em dado momento, eu pude fazer isso, eu pude faturar, utilizar, esticar bastante, mas é um momento em que, conforme for, até negocio um desconto, se ele me trouxer esse recurso com um tempo menor. Então, tudo são estratégias, a gente não pode perder, são essas sacadas de mercado, o ganha-ganha na negociação, tá certo, pessoal? Síntese da nossa aula, vamos recapitular. A gente falou sobre alguns pontos. Os indicadores eles traduzem números e informações gerenciais. A liquidez ela mostra a capacidade de pagamento. Já a estrutura ela revela o que? O grau de endividamento. O indicador de atividade ele mede a eficiência operacional. Já o de rentabilidade ele indica o retorno sobre o capital. E juntos eles formam a base da análise financeira moderna. Então a gente tem como reflexão uma outra pergunta: o que é mais importante, ter lucro alto ou ter dinheiro em caixa? E aí? O que é mais importante? A gente ter liquidez, ter dinheiro em caixa ou ter aquele resultado econômico, aquele lucro expressivo? Então vamos refletir sobre isso, tá? Então, gente, depende muito entre rentabilidade e liquidez.
Uma empresa saudável é aquela que consegue crescer, pagar o que deve e gerar retorno para quem investe. É responsabilidade, né? E é isso que a análise gerencial busca: decisões baseadas em evidências, não em intuições. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu agradeço por vocês terem ficado até aqui, até o final. E, bom, aguardo vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.